Cara, esse é o primeiro vídeo da série sobre comportamento masculino e, como dito no Instagram, o primeiro vídeo vai ser sobre confiança, pois a confiança é basicamente o que abrange toda a ideia de um homem de alto valor, toda a ideia de um homem sedutor e atraente. Então a confiança é o resultado de todo o seu comportamento, de toda a soma das suas habilidades que você consegue adquirir. E basicamente a confiança ela tem 3 estágios. O primeiro é a autoestima, que é a forma como você se julga, como você se vê. Tem a autoconfiança, que é a forma como você encara as coisas, ou seja, o tanto que você acredita em você mesmo para realizar determinadas tarefas. E o ponto final, que é a soma desses dois, que resulta na ideia de uma pessoa confiante, é basicamente a soma desses dois com habilidades e experiência. Nada mais que isso. Então, para a gente entender a confiança no geral, primeiro a gente tem que entender a autoestima. Autoestima, como já dito, é a forma como você se julga, a forma como você se enxerga, a forma como você se sente em relação às outras coisas, se é bom ou não o suficiente para determinada coisa, se você se gosta ou não o suficiente em determinada característica sua. Por exemplo, você se achar magro ou gordo demais, você se achar feio ou bonito demais, você se achar alto ou baixo demais, entre N outras coisas. A grande questão é que isso não é o que determina o nível de autoestima elevado seu ou o seu nível de baixa autoestima, pois é o que determina exatamente a forma como você interpreta isso. Pois você pode, por exemplo, se achar baixo, mas acreditar que isso não faz a menor diferença na sua vida. A grande questão aqui é que o que determina, no geral, a sua autoestima são as suas crenças. E as crenças são a soma de todas as experiências vividas que você teve. Tanto experiências de coisas que você mesmo viveu, ou experiências de outras pessoas que você aprendeu, ou no caso, coisas que você viu outras pessoas viverem ou falarem no geral. Então, basicamente, sua autoestima é determinada pelo resultado de como você acredita nas coisas, de como você vê as coisas. Por exemplo, você se acha gordo demais, ou magro demais, ou feio, seja lá o que for. E você chega em uma mulher e você acredita firmemente que a mulher gosta somente de cara bonito, por exemplo, ou somente de cara alto, ou de cara que tem muito dinheiro. A tendência é que quando você se aproximar dessa mulher, por ter isso em mente, você vai se sentir totalmente inseguro. E como consequência disso que você acredita, a insegurança vai se refletir na sua linguagem corporal, através da sua postura corporal, através do seu tom de voz, e com isso vai afetar a sua linguagem verbal. Você vai começar a gaguejar, sentir calafrios, começar a sentir literalmente muito medo daquela ação que você está vivendo ali. E como consequência disso, simplesmente o que vai acontecer é que a mulher vai perceber essa energia sua e vai perceber através da sua linguagem corporal toda aquela insegurança que você está sentindo. E a consequência disso é que você não vai conseguir executar as coisas como você gostaria de executar. Inicialmente, você precisa mudar suas crenças limitadoras, todas as crenças que você reconhece que são crenças que atrapalham você, por crenças que são crenças fortalecedoras e que podem mudar o seu mindset e com isso mudar a forma com que você se vê, para que assim você mude a sua autoestima. Ou seja, se você acredita que você precisa ser de uma determinada forma, ter dinheiro, ser bonito, ser alto, ou seja lá o que for, ser baixo, ser mais magro, ser mais gordo para atrair uma mulher, independente disso, você trabalha colocando crenças fortalecedoras em você da seguinte forma: você vai sempre melhorar o que você pode melhorar, o que está dentro do seu controle hoje. E a única coisa que você vai fazer com você mesmo é nunca se comparar com as outras pessoas, se comparar somente com você. Isso pode parecer um tipo de frase motivadora ou de autoajuda, mas a grande verdade é essa: comece a se comparar a partir de hoje somente com você mesmo. Por exemplo, hoje você acha que você aprendeu um pouquinho mais sobre autodesenvolvimento, sobre sedução do que ontem. Amanhã tenha certeza de que você evoluiu desse ponto em relação ao cara que você era hoje. Tenha certeza de que você não é a mesma pessoa, que você é melhor do que você foi ontem. Mas nunca se compare com as outras pessoas. Use as outras pessoas como fonte de inspiração para você poder ter um alvo, para você poder aprender
o caminho pelo qual você quer chegar, por onde você quer caminhar, mas nunca use as pessoas como forma de comparação para que você se sinta inferior. Naturalmente, com isso você se torna uma pessoa insegura e a sua autoestima vai lá embaixo. A comparação ela é terrível para sua autoestima. Se compare somente com você mesmo e procure todos os dias se sentir melhor do que você era antes. Quando você perceber que você está estagnado, aí você se cobre bastante, mas se cobre de você para você mesmo, tá ok? E sempre procure melhorar por si mesmo e para você mesmo e não pelas outras pessoas. Com isso, você vai se comprometer somente com o seu autodesenvolvimento e autoconhecimento. E assim você melhora diariamente e a sua autoestima se torna mais elevada todos os dias, tá ok? E o próximo estágio para você melhorar a sua autoestima e ter uma autoestima elevada de uma vez por todas é o estágio de autoconsciência da autoestima. E como funciona esse estágio de autoconhecimento da autoestima? Basicamente da seguinte forma: você ter consciência do ponto em que você está hoje. Então, se você tem consciência, por exemplo, de que você é baixo, que você não pode mudar isso, torne isso sempre algo que não vai te afetar. Então, por exemplo, alguém está pronto para te zoar porque você é baixo, ou então uma mulher está pronta para te rejeitar porque você é baixo. Ao invés de você se tornar reativo em relação a isso, você usa isso como forma de se tornar mais confiante. E como é que você pode fazer isso? Basicamente da seguinte forma: por exemplo, uma mulher diz que gosta somente de caras altos para você. E ao invés de você simplesmente ver isso como fora, ou de você simplesmente se sentir inferior quando a mulher diz isso para você, você simplesmente taca o foda-se para isso. Por exemplo, a mulher fala para você: ah, mas você é baixo, eu só gosto de caras altos. E você, ao invés de se abalar com isso, se sentir inferior com isso, simplesmente taca o foda-se pra isso, continua a conversa com ela. E cara, ela vai perceber nisso um nível de autoconfiança absurdo da sua parte, porque não importa se ela gosta de cara alto, se ela gosta de cara magro, gordo ou de que merda que seja. Quando você simplesmente mostrar que você não liga com isso, além de isso não afetar a sua autoestima, não afetar o seu estado emocional naquele momento, a mulher, assim como qualquer outra pessoa, vai perceber que você está pouco se fudendo com isso e que isso se torna tão pequeno diante de você, quando você se mostra dessa forma, que a pessoa vai também passar a não se importar com esse fator seu. A mulher vai sentir que você é confiante, por exemplo, e ela vai passar a esquecer aquilo naquele momento. E isso funciona para qualquer teste que uma mulher te faz, por exemplo, e funciona para qualquer situação da vida. Por exemplo, seus amigos te zoam por você ser baixo, por você ser gordo, por você ser magro, por você ser mais feio ou pelo seu gosto musical, qualquer coisa que seja. Cara, ri disso com eles, ri disso. Acha engraçado, a mulher te testa, ri junto com ela disso. Mas acima de tudo, a grande sacada aqui é que internamente você se aceite como externamente você se aceita. Calma que isso aqui não é uma frase de autoajuda não. É basicamente uma sacada para você usar isso ao seu favor. Por exemplo, se você ri de alguma característica sua, faz piada externamente sobre isso, internamente dentro da sua cabeça, com você sozinho tem que ser da mesma forma. Então internamente, quando vir algum tipo de crença limitante em relação ao seu tamanho, por exemplo, cara, faça a mesma coisa que você faz externamente. Ria disso e ache engraçado mentalmente pensando sobre isso. Quando vir uma crença como, por exemplo, ah, mas eu sou baixo e aquela garota deve gostar de cara alto, então não vou me aproximar dela. Comece a rir disso e achar isso engraçado mentalmente também, a fazer piadas com você internamente também, cara. Se acha uma pessoa engraçada devido a alguma característica que você tem. E com isso você acaba dando pouca relevância para essa merda. Quando alguém julgar isso aí, você simplesmente não vai ser afetado emocionalmente por nada disso. As emoções suas não vão se transformar em sentimentos que vão abaixar a sua autoestima, que vão abaixar a sua vibe naquele momento. Com isso você simplesmente taca o foda-se e se desapega de qualquer ideia que tenta te diminuir e de qualquer pensamento próprio seu que tenta te diminuir. Com isso você fica com a autoestima lá no topo. Com isso você se torna um cara de autoestima muito elevada. E a consequência disso é o quê? Que com a autoestima elevada, agora que você já tem a sua autoestima elevada,
que você dá uma importância mínima para as coisas que você não pode controlar e que você está sempre melhorando as coisas que estão no seu controle e procurando sempre melhorar a si próprio e se comparar somente com você mesmo, o que vai acontecer é que você vai começar a ter mais experiências positivas e com isso cada vez mais você vai fortalecer as suas crenças. A consequência de mais experiências é que você consegue adquirir mais habilidades. Quanto mais experiência, mais autoestima, você adquire mais habilidades, tá ok? Guarda essa frase aí na sua mente e sempre use isso a seu favor quando você estiver praticando a sua autoestima. E o que é que faz com que você seja o cara autoconfiante, que você tenha autoconfiança? Exatamente a mistura desses dois. A autoconfiança é basicamente a crença que você tem sobre a sua capacidade de realizar uma determinada tarefa. Por exemplo, se você acredita que você pode chegar em qualquer mulher e você vai lá e chega, é porque você tem autoconfiança em si mesmo. Isso é autoconfiança, a crença que você tem em relação à sua capacidade. Então, com a autoestima, você começa a ter mais autoconfiança. Com mais autoconfiança, você começa a ter mais experiência e começa a ter mais habilidade. A consequência da experiência é que você cria mais autoestima, você cria mais habilidade e cria mais autoconfiança. E toda vez que você pratica esse ciclo de praticar a sua autoestima, de você ter mais experiências, de você se tornar mais autoconfiante, de você construir mais habilidades, você age mais e mais massivamente de forma confiante. E é isso definitivamente que torna você um cara confiante. E você se lembra lá atrás, quando eu falei para você que a sua autoestima reflete na forma com que você age, por exemplo, quando você se aproxima de uma mulher e você tem uma crença limitante que mexe com a sua autoestima e o seu corpo age de uma determinada forma, é basicamente que por isso caras confiantes, independentemente de aparência, independentemente de status social ou qualquer coisa que seja, quando se aproximam de mulher, tem muito mais chances de sucesso, independente de qual mulher que seja. Por quê? Quando você tem confiança, o seu corpo reflete isso. Quando você tem autoestima, o seu corpo reflete isso. Quando você lidar com aquela situação mais e mais vezes, seu corpo reflete menos e menos nervosismo, menos e menos insegurança. Com isso, cada vez que você trabalha mais você vai refletir através da sua linguagem corporal todos esses passos que você deu em relação à sua autoestima, em relação à sua autoconfiança. Isso vai mudar a sua postura, isso vai mudar a forma com que você fala, isso vai mudar a sua linguagem verbal, pois a mistura de experiências com o seu conhecimento e com crenças fortalecedoras faz com que você lide com cada situação de forma mais confiante cada vez mais. Ou seja, o resultado de uma pessoa confiante em uma situação, por exemplo, como aqui a gente está falando de inteligência social, sedução, o resultado de um cara que é altamente atraente por ele ser confiante é simplesmente porque ele consegue lidar com qualquer situação que vem diante dele, que a mulher propõe para ele, que a mulher tenta colocar ele em uma saia justa para poder testar esse cara, por exemplo, e ver se esse cara é realmente um cara de alto valor, ver se esse cara é realmente um cara seguro. O cara confiante é o cara que consegue lidar com essas situações sem se abalar. Por exemplo, a mulher testa você dizendo que você é baixo demais e que ela gosta de cara alto, ou dizendo que você é novo demais e ela gosta de cara mais velho, ou qualquer coisa que seja. Quando você não é reativo ou quando você se diverte com isso, naturalmente ela percebe que você é um cara confiante. E isso vale para todos os níveis de inteligência social, tanto em negócios, tanto em relacionamentos, quanto em qualquer outra coisa que você pensar agora em relação à influência social. Você vai perceber que a confiança ela é basicamente a soma de todos esses que eu falei, e o resultado dela é basicamente você lidar com isso sem se abalar. É você lidar com isso sem se sentir pressionado, é você lidar com isso de forma quase que magistral, sabendo todos os caminhos que você deve tomar, ou mesmo que você não saiba, você não vai ser reativo em momento algum, ou você vai se divertir a todo momento, e isso é confiança. Então assim, o vídeo ele ficou grande,
e pode ser que ele tenha ficado muito complexo. Se ele ficou complexo, vá no Instagram e tire qualquer dúvida que você tem comigo através do direct, ou então você pode comentar aqui abaixo do vídeo mesmo que você tem dúvida, que eu vou estar tirando todas as suas dúvidas para que não fique nenhuma dúvida, para que você não pratique isso de forma errada, para que, como consequência da prática errada, você não diminua mais ainda a sua autoestima, você não perca a sua autoconfiança e você não se torne um cara inseguro. Mas pelo contrário, o objetivo desse vídeo é fazer você ser um cara de autoestima muito elevada, ter muito autoconfiança, praticar e praticar cada vez mais tudo isso para que você tenha mais experiências e habilidades e, como consequência disso, você ser um cara extremamente confiante e se tornar um cara atraente, influente e respeitado no geral. E cara, comenta aí abaixo qual o próximo assunto que você quer que a gente fale aqui na série sobre comportamento masculino. A gente não tem definido ainda o que a gente vai falar nessa série em relação ao comportamento masculino, mas tudo que tiver relacionado a esse tópico a gente vai trazer nessa série para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!